Miguel aqui recordou, que são os impulsos, os instintos, as pulsões fundamentais que ainda dominam o nosso cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, e que ainda estão inscritas no hipotálamo e que, enfim, dificultam a atividade do neocórtex ou instrumentalizam a seu favor a atividade do neocórtex, o que é ainda mais grave. E então isso é o que os neurocientistas chamam os 4 Fs, que estruturam o comportamento dos primitivos répteis com 500 milhões de anos. Mas vejamos se não estruturam ainda também o nosso comportamento. Os 4 Fs diziam 4 verbos ingleses, começam por F. Posso dizer os primeiros 3, o último não, porque é uma palavra considerada feia, mas o primeiro é fighting, a luta pelo território, a luta pelo poder, a luta pelo domínio, a luta por dominar o outro. O segundo é o feeding, portanto a luta pelo alimento. O terceiro é o fighting, quando as coisas não correm bem, o predador bate em retirada com medo de ser preso. E o quarto é aquilo que eufemisticamente se traduz como reprodução. O impulso sexual. Bom, a humanidade, bem pensante, gosta de se considerar como livre desses 4 Fs. Isso é uma coisa daqueles primitivos répteis, não é? De viver há 500 milhões de anos. Mas olhando para a nossa civilização, olhando para o que nós fazemos uns aos outros nas nossas relações pessoais, olhando para o modo como nós nos comportamos nos grupos, em sociedade, olhando para a competição de todos contra todos e de uns grupos contra os outros e das nações umas contra as outras, olhando para as atividades das grandes corporações económicas e dos grandes grupos bancários e financeiros, olhando para o que nós fazemos ao outro humano, ao outro animal e ao outro terra, ao outro planeta, à outra natureza. Não será que nós não estamos completamente dominados por estes 4 Fs? E não será que ainda pior do que isso, e muito mais grave do que o comportamento dos primitivos répteis, nós somos hoje répteis dominados pelos 4 Fs, mas muito mais inteligentes, muito mais sofisticados, que usam precisamente os recursos do neocórtex e toda a inteligência tecnocientífica que nos é proporcionada por esses recursos, toda a inteligência abstrata, precisamente para conseguirmos viver de uma forma ainda mais eficaz, de acordo com os 4 Fs, e para conseguirmos ainda lutar, destruir, dominar, explorar, oprimir mais eficazmente o outro humano, o outro animal e o outro planeta Terra? Não será isso de algum modo evidente? Não seremos nós hoje muito piores do que os mais primitivos répteis? Ou seja, primitivos répteis hiper sofisticados, em que houve um desenvolvimento da inteligência científica ou tecnológica, mas não houve, a par disso, uma evolução e um desenvolvimento da consciência ética, ou, se quisermos, do desenvolvimento espiritual, ou seja, houve uma expansão da consciência para além do sentimento da separação entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo. Parece-me evidente que sim. Portanto, isto é uma das coisas que nos retém, são os 4 Fs. Outra coisa de que fala uma investigadora no âmbito da neuroética, sueca, Katinka Evers, que eu aqui também cito e utilizo, ela fala de 4 fatores que presidem ao nosso pensamento e ao nosso comportamento a nível social e a nível individual. E que são, o primeiro, o egocentrismo, obviamente. O segundo, em função desse egocentrismo, a tentativa de controlar, manipular tudo e todos, em função dos nossos interesses egocêntricos, sejam individuais, sejam coletivos, sejam grupos restritos, sejam sociedades, nações ou grandes corporações económico-financeiras. A tentativa de controle. Depois, um terceiro fator muito importante é o fator dissociação. Não é o não saber ou o não querer saber. É o voltar a cara para o lado quando somos confrontados com as consequências dramáticas do nosso comportamento, para nós e para os outros. Porque este comportamento que temos, obviamente, também nos fere. E então é a tendência para não querer saber. Para não querer ler ou fazer conta que não se leram os relatórios científicos sobre o estado do planeta, sobre o impacto ambiental do nosso comportamento, do modelo de crescimento económico, dessa ficção, dessa nova superstição, desse novo mito, desse novo obscurantismo da crença no crescimento económico ilimitado, quando os recursos do planeta são obviamente limitados. É o não querer ler esses relatórios, ou ler na diagonal, ou ler, mas depois ir a seguir pensar noutra coisa qualquer. Ir falar com os amigos, ou ir beber uns copos,
ou ir ler outra coisa qualquer que nos faça esquecer aquilo que nós acabamos de ler e que com o qual acabamos de tomar em contacto. É o mesmo quando nós vemos alguém que está em sofrimento profundo, a primeira tendência, muitas vezes, é para ir embora e pensar, o outro será o bom samaritano. Portanto, foi o que fizeram precisamente aqueles dois primeiros que, pertencendo à mesma etnia e à mesma religião, o homem moribundo à beira do caminho, passaram indiferentes. Eles foram dominados pela dissociação. E, eventualmente, para tranquilizar um pouco a sua consciência e pensar, o que vem a seguir certamente o vai socorrer. E é um pouco o que nós fazemos. Eu não faço isto hoje, outros farão no futuro. Se eu hoje não penso nas gerações futuras, mesmo que sejam os meus filhos ou os meus netos, a ciência há de inventar qualquer coisa e quando isto estiver tudo mesmo local, já há de aparecer uma solução qualquer milagrosa e tudo se vai resolver subitamente. Ou outros encontrarão a solução e eu agora vou continuar nos meus hábitos e é isso que nos leva ao fenómeno psicológico da dissociação. Mas depois ela também diz que há um quarto fator, e esse fator é o fator esperança, se quisermos. É o fator que nos permite, que é o que ele chama a empatia, a consideração do outro, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Mas isso só por si não chega. Ela diz que a empatia tem que se converter em simpatia, ou seja, num comportamento efetivamente proativo em relação ao outro. Não basta eu ter consciência do sofrimento pelo qual passa o touro na arena, ou o desempregado, ou o homem que é explorado do outro lado do planeta para eu conseguir ter as minhas calças a um preço mais barato, ou não basta ter em consideração a destruição dos ecossistemas, da biodiversidade, da poluição dos ares e das águas, a desflorestação da Amazónia, mas é preciso ter um comportamento no sentido de inverter esse processo. E isso ela diz que depende da simpatia, aquilo precisamente que outros poderão chamar compaixão, um comportamento proativo. Mas é claro que pode haver ainda aqui uma resistência, essa resistência é a antipatia. E sabemos que muitas vezes, no meio das nossas simpatias, surge esta erva daninha da antipatia. Nós temos tendência para sermos empáticos e simpáticos em relação a uns, mas muitas vezes a empatia e a simpatia que sentimos em relação a uns é o outro lado da moeda de uma antipatia em relação aos outros. E aí muitas vezes nós encontramos os ativistas nos mais variados domínios sociais, ambientais, políticos, da defesa dos animais, da defesa da natureza, da defesa das causas sociais e humanitárias, fortemente contaminados pelo ódio, pela raiva, contaminados por uma consciência que diaboliza o outro e que o responsabiliza por tudo o que há de pior no mundo. Porque é sempre mais fácil diabolizar alguém e não reconhecer a responsabilidade que existe em mim próprio. E então aí a proposta é que, efetivamente, esta mudança de consciência seja também uma mudança no sentido de nós não diabolizarmos ninguém. De efetivamente denunciarmos aquilo que achamos que está mal, mas sempre com um sentimento de empatia, de simpatia e até mesmo de compaixão em relação àqueles que, eventualmente, nós possamos considerar também responsáveis por tudo o que está mal e por tudo o que existe de pior. Que esta mudança seja feita no sentido do bem comum de tudo e de todos, não excluindo, obviamente, também aqueles que, neste momento, são, certamente, também responsáveis pelo sofrimento agudo e massivo de boa parte da população humana e de boa parte de muita da população animal e também responsáveis pela destruição dos ecossistemas e da natureza. Portanto, é só assim que pode haver, a meu ver, uma efetiva mutação da consciência que seja a base para que as reformas, as mudanças que possam vir a existir, e esperemos que elas surjam cada vez mais rapidamente, a nível jurídico, a nível político, a nível social, possam ser efetivas e possam ser profundas e possam ser duradouras. Porque nós sabemos que, de outro modo, sem essa mutação da consciência, todas essas mudanças legais, jurídicas, mesmo políticas, muitas vezes arriscam-se a fortes regressões. E nós estamos a ver neste momento o que está a acontecer na Europa. Uma Europa onde julgávamos adquiridos alguns valores fundamentais, valores de respeito pelo outro, valores de não discriminação. Vemos uma Europa que está a cair no abismo, de novo, do etnocentrismo, da xenofobia, dos nacionalismos e da extrema-direita.
Portanto, isto tudo é suscetível de regressão se não houver uma transformação profunda das consciências. Essa transformação profunda, a meu ver, tem que passar por uma radicalização daquilo que um pensador alemão acerca da história, o Karl Jaspers, chamou a grande descoberta ética da humanidade, que se teria processado, segundo ele, na era axial. Na era axial que ele situa entre os anos 800 e 200 antes da era cristã. E que tem a ver com o surgimento, enfim, de uma ética de respeito pelo outro em múltiplas culturas simultaneamente, sem contacto entre si, na Grécia, na Índia, na China, nos profetas hebreus, formulada, que conduz à formação da regra de ouro de toda a ética, segundo alguns, e eu subscrevo, teria sido pela primeira vez formulada por Confúcio, na China, quando um discípulo lhe pergunta se ele pode resumir um princípio orientador da nossa vida numa única frase, ele diz que isso talvez seja Shu, consideração. E essa consideração, Confúcio formula do seguinte modo: não faças ao outro o que não gostarias que te fizessem a ti. Isso é a consideração. Isso é o respeito, que etimologicamente quer dizer também estar atento à presença do outro, olhar realmente para o outro como o outro e respeitar os seus interesses e as suas necessidades como idênticos aos meus. Só que esta revolução ética não se estendeu exatamente aos não-humanos. E, portanto, o Karl Jaspers também já dizia, no final da sua obra, que nós precisávamos de uma nova era axial. E penso que, mais do que nunca, nós precisamos de uma nova era axial. Talvez estejamos a viver, neste momento de crise, e crise implica sempre um risco de uma oportunidade de soberanos, nós estamos a viver o desenvolvimento das piores das nossas potencialidades enquanto seres humanos, mas também estejamos a assistir, por via disso mesmo, à emergência de uma outra consciência. Acredito que sim. Acredito que sim, e que esses 2, 3% se possam rapidamente tornar bons vírus, que possam contaminar outras consciências e que possam alargar a sua esfera de influência. Isso só pode acontecer, a meu ver, esta mudança por duas vias. Por um lado, como tenho estado a dizer, e com isto termino, aumentar a percentagem das pessoas que têm esta consciência e uma consciência vivida e que vivem de acordo com essa consciência. Procurar lastrar a esfera da sua influência, o que significa que outros sejam tocados por esta mensagem, mas também que este grupo minoritário possa converter-se em grupo de pressão e em líderes de opinião, que possam efetivamente ter acesso, porque não, ao poder dos órgãos de comunicação social ou até outros órgãos de poder, possam ter a sua voz nas esferas da representação política, possam fazer ouvir a sua voz, de modo que a sua mensagem chegue a um número maior, chegue a setores maiores e crescentes da população, de modo a engrossar esta percentagem. Por outro lado, penso que não podemos confiar apenas nisso e talvez aquilo que de pior está a acontecer no momento presente seja ao mesmo tempo um fator de alguma esperança. Porque acredito que quando nós começarmos a viver na pele, a humanidade começar a viver na pele, as consequências de tudo o que tem vindo a fazer e continua cada vez mais a fazer, quando começar e já estão a surgir, enfim, os primeiros sinais evidentes de que lesar o outro, o humano, não humano, natureza, terra, etc., é lesar-se a si próprio, os nossos próprios instintos egocêntricos de autopreservação, ou seja, por exemplo, o primeiro fator de que fala Katinka Evers, o egocentrismo, ou o terceiro fator de que falam os neurocientistas, o terceiro F, o fleeing, o instinto da fuga perante a iminência do perigo, possam reorientar-se e colocar-se ao serviço de uma mudança de comportamento. Quando nós começarmos a ter medo de nós próprios e a não ter medo, portanto, de uma catástrofe futura que possa acontecer, mas a ver que nós, neste momento, somos a principal catástrofe e que a catástrofe já chegou, quando tivermos consciência disto, nós talvez possamos cair em nós mesmos e começar, de algum modo, a arrepiar caminho. E temos medo do que é que estamos a fazer e das consequências disso. Obviamente, porque somos egocêntricos, maioritariamente, não é o medo das consequências disso para os outros.
e muito menos para os animais ou para o planeta. É as consequências disso para nós próprios.